Teremos hoje a nossa terceira aula de ciências, onde, como nós iniciamos na semana anterior, né, unidade 6, medidas. Nós estamos trabalhando medidas padrão e não padrão dentro do capítulo 1, certo? Então, crianças, aqui nós temos algumas medidas que nós chamamos de medidas de capacidade, porque tem tudo a ver com litro, né? São coisas que se compram no litro. Nós temos aqui óleo, azeite, né? E cola. Nós estamos estudando a página onde trataremos de medida de capacidade, né? Na página 81. Vamos fazer algumas revisões, fazeremos algumas revisões, ok? Então, outras medidas de capacidade. Vocês podem observar aqui um copo de quê? De milkshake, né? Então, observe que ele ocupa todo o espaço interno, ou seja, que o milkshake ocupa a parte interna, quer dizer, a parte de dentro do copo, certo? Então, quando queremos medir o espaço ocupado por seu corpo, medimos seu volume, né? O espaço ocupado pelo milkshake é o volume interno do copo, ou seja, o volume de dentro do copo. E este volume é a sua capacidade. Então, o copo, né? O que cabe dentro desse copo é a capacidade, a quantidade de líquido, né? Que esse copo cabe dentro desse copo, né? Ele recebe, né? Então, é uma medida referente ao líquido, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos de algumas coisas que nós compramos no litro, né? Nós compramos água no litro. Aqui nós temos um garrafão que tem a capacidade de 5 litros, né, de água. Aqui nós temos um refrigerante que tem a capacidade para ter 2 litros de refrigerante. E temos também uma caixa de leite que comporta, né, que tem a capacidade de comportar dentro da caixa 2 litros. Então, aqui nós temos algumas medidas de capacidade, né? Temos o garrafão com 5 litros, o refrigerante com 2 litros, o garrafão comporta 5, tem 5 litros de água e inicialmente, né, na primeira imagem nós temos a caixa com leite, que corresponde a 1 litro de leite essa caixa, tá certo? Então, medidas de capacidade, litro e mililitro, né? Mililitro, que é o que você vê aí na página 81 que vem a ser, né? Então, vocês têm também, assim como nós já falamos sobre o metro, que tem o seu símbolo, nós temos o símbolo do litro e também do mililitro, né? Mililitro. Então, o litro, o símbolo é um L maiúsculo e o mililitro é o M minúsculo e o L maiúsculo. Mas nós vamos ver, estudarmos, né, também. Então, aqui nós temos outras medidas diferentes, né? Garrafa que tem a capacidade de comportar quantidades diferentes de água. Aqui nós temos uma garrafa com 1 litro de água, olha o símbolo L maiúsculo, né? Nós temos outra garrafa com 2 litros de água e nós temos um garrafão com 5 litros de água. Essas medidas aqui são parecidas com a que nós temos no exemplo de cima, né? Só que, diferentemente do de cima, que tem exemplos de caixa de leite, garrafa de refrigerante, o garrafão de água, nesse exemplo de baixo, todas as medidas, mesmo que diferentes, né? Com capacidade diferente de comportar o litro, né? Nós temos somente de água, aqui como exemplo, certo? Então, nós vamos agora
Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou aumentar o volume, gente, desculpa que o volume tá 100%, né? Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui na medida referente a... Vocês estão estudando a página 81, certo? Do nosso livrinho, na página 81. Tem esses exemplos aí do litro. E agora nós vamos ter, na imagem seguinte, outro exemplo, né, da página. Vamos lá. Os líquidos, de modo geral, tomam a forma dos recipientes que os contêm, né? Então, olha só, o líquido aqui, o formato, ele vai de acordo com o recipiente que guarda, né? Que armazena o que tem dentro dele. Então, o líquido vai de acordo com a sua forma, vai de acordo com o objeto que está, né? Com o recipiente que está lhe armazenando. Então, a capacidade é uma grandeza que pode ser medida em metros cúbicos. Seus múltiplos submúltiplos, né? Então, o litro também é usado como unidade de medida de capacidade, certo? Então, aqui nós temos capacidade, é o exemplo que nós vamos falarmos, né, da página 81. Tanto é que tem aqui a página referente do litro, tá? Acompanhe a leitura aí. Para mediar a capacidade de recipiente, usamos uma medida padrão, que é chamada de litro, né? Que tem como símbolo o L maiúsculo. Para quantidades menores que 1 litro, usamos o mililitro, que tem como símbolo a letra M minúscula e o L maiúsculo. O símbolo do litro em si é o L maiúsculo e o mililitro é M minúsculo e L maiúsculo, certo? Então, vejam aqui abaixo a relação entre as medidas. Aqui nós temos 1 litro, certo? Nós temos 500 mililitros, né? E outros 500 mililitros. Então, que junto formam o quê? Formam 1 litro de água, certo? Então, 500 mililitros mais 500 mililitros, um garrafão, duas garrafas de 500 mililitros formam 1 litro. Ainda na página 81, nós temos recipientes diferentes que armazenam, né, capacidades diferentes na quantidade de líquido, né? Então, aqui nós temos um garrafão, certo? Nós temos uma garrafa, uma caneca e uma jarra de suco. Mas todos esses recipientes aqui, eles são medidas de quê? De capacidade. Ou seja, ele pode receber determinada quantidade de líquido. É isso? Então, todos eles podem ser utilizados para medir litro, né? Cada um possui uma capacidade que pode receber determinadas quantidades de litro. Aqui nós temos aqui o garrafão, que como nós podemos visivelmente observar que esse garrafão aqui absorve uma quantidade maior de líquido, né? Porque ele é alto, né? Tem a altura dele e também ele é largo. Então, visivelmente, é o recipiente que comporta maior quantidade de líquido. E a caneca, né? A caneca é o que armazena uma menor quantidade de litro, certo? Vamos agora para a página 84, onde falaremos sobre quilogramas, que está sendo referente ao quê? Ao peso, né? A massa, a medida de massa tem a ver com o peso, tá certo? Então, medidas de massa na página, lembrando que vocês vão ter esse estudo na página 84, tá certo? Então, a massa de um objeto ou de uma pessoa, né, que é o peso, é popularmente chamado de peso. A massa é popularmente chamado de peso. Então,
qual a quantidade de massa do seu corpo, qual o peso, qual o seu peso, né? Então, para mostrar a ideia de massa, podemos usar expressões como pesado, leve, mais pesado ou mais leve, né? E a massa, o peso, é chamado de grama e quilograma, certo? Então, existem muitos tipos de balanças. As balanças servem para medir o peso de pessoas, de alimentos e de objetos. Nós vamos ver em seguida agora alguns tipos de balança que são usados para pesar mercadorias na feira, né? Para pesar, nos pesarmos, né? Pesarmos tanto os adultos como as crianças. Existem os tipos de balança que são chamados industrial, né? Que são muito usados nas indústrias. Então, vamos estudar agora algum tipo de balança. Vocês estão vendo aqui, nessa imagem aqui, 3 tipos diferentes de balança. Um muito usado em açougue, né? Para verificar o peso de carne, nas feiras. E esse tipo de balança aqui, geralmente nós encontramos na escola, tem... em farmácia tem, para verificar a massa, né, o peso das pessoas, certo? Então, a balança de 2 pratos, né, de 2 pratos, já foi muito utilizada e atualmente tem sido substituída pelas digitais, né? Então, geralmente, anteriormente, se usavam muito essas balanças de 2 pratos para pesar, né, as mercadorias que muitas vezes nós comprávamos em granel, né, o peso, por peso. E foram substituídas, geralmente a gente vê muito essas em supermercado, pouquíssimo a gente vê essas aqui em feira, vê ainda, se encontra em feira, mas estão sendo substituídas pelas digitais, por conta da tecnologia, né, das mudanças que estão acontecendo para proporcionar melhor condição de vida para nós. Então, porém, apesar de antiga, ainda encontramos nesse modelo de balança, especialmente em feiras de alimentos, pois ela funciona muito bem. Nesse tipo de balança, para pesar os alimentos, são utilizados pesos, né? Por exemplo, 1 quilograma, 200 gramas, 500 gramas, 100 gramas ou 50 gramas. Se usa aqui o produto, quando tem 2 pratos, e o peso, né? Existem esses tipos de peso aqui, né? Aqui de 1 quilograma, que é esse que está sendo usado aqui, e esses aqui com gramas, com 200 gramas, com 500, com 100 e com 50 gramas. Usado principalmente, como eu citei, em feiras, né? Mas que atualmente estão sendo substituídas. Vamos falar um pouquinho sobre o quilograma, que assim como o metro, assim como o litro, também tem um símbolo específico, né? Que identifica o quilograma. O quilograma é uma unidade de medida utilizada para medir massa, né? Popularmente chamado de peso, né? Então, as letras K e G são usadas como símbolo dessa unidade. Vocês podem perceber que os dois são minúsculos, né? No entanto, também existem medidas menores que o quilograma, que são as gramas, né? Que são obtidas quando dividimos o quilograma em 1000 partes iguais e obtemos uma parte. Cada uma dessas partes é chamada de uma grama. Utilizamos a letra G como símbolo dessa unidade. Então, o quilo é representado pelo KG e a grama é representado pela letra G minúscula. Então, acompanhando aí, aqui nós temos os exemplos que foram citados, né? Que quando vai se pesar alguma coisa, são usados, né? Os pesos aqui, ó. 500 gramas, 1 quilo, existe o de 200 gramas, existe o de 500 gramas, o de 100 gramas, como foi citado no slide anterior, certo? Agora vamos responder juntinho comigo as atividades da página
82 do livro, tá certo? 83 e 84. É como se fosse uma atividade de classe, vocês vão resolver juntinho comigo. E as páginas 85, 86 e 87, como está lá na agenda, vocês vão responder com o seu familiar. Então, peguem aí lápis, borracha, o seu livro, né? E vamos responder. Então, observem aí na página 82 que nós temos 3 recipientes aí. Estamos trabalhando nessa questão o quê? Medida de capacidade relacionada a litro, né? Que o símbolo é o quê? O L maiúsculo de litro, certo? Então, todos os recipientes abaixo estão cheios de água, certo? Então, circule o que aparentemente contém a maior quantidade. Qual que contém a maior quantidade? Aparentemente é o do meio, né? Então, que contém mais líquido, né? Que sua capacidade é maior. Na segunda questão, observem bem essa medida de capacidade aí, nós temos 2, né? Nós temos um copo vermelho e um copo azul, certo? Caio e Alexandre estavam enchendo os garrafões de água de mesma capacidade, certo? Garrafões de água de mesma capacidade. Para isso, Caio usou o copo vermelho. Olha só, o copo vermelho. O que é que vocês podem observar nesse copo vermelho? Por ele ser maior e por ele ser mais largo, né? E o azul, ele é menor e menos estreito, né? Então, Caio usou o copo vermelho como instrumento de capacidade e Alexandre o azul. Qual dos meninos levou mais vezes o copo até o garrafão para enchê-lo? E por quê? O Alexandre, né? Porque o copo dele era o quê? Menor, mais estreito, né? Então, comportava a quantidade que comportava de água era menor. Então, ele precisava ir ao garrafão, precisou ele ir ao garrafão mais vezes, certo? Então, ainda na página 82, você irá responder a observar o desenho, certo? Observar o desenho, que o desenho está na página 82, para poder responder a página 83, os itens A e B, ok? Então, observem bem na página de vocês 82, Joana quer encher a garrafa abaixo com água. Até agora, ela despejou a quantidade de 2 copos de água no recipiente. Vocês estão vendo 2 marcações aqui. Então, ela o quê? Ela usou 2 copos para alcançar essa marca aqui. Então, a pergunta que está lá na página 83 é: quantos copos de água Joana ainda precisava despejar para encher as garrafas? Vamos contar de 2 em 2, né? Que aqui ela contou 2 e foi até uma linha, então. 2, 4, 6. Então, ela precisava de mais 6 copos de água. Como que nós chegamos a essa conclusão? Porque se com 2 copos ela chegou em uma linha, nós íamos somar de 2 em 2 até os 3 espaços que tinha para somar. E 1, 2, 3, multiplicamos por 3, encontramos o resultado de 6 copos. Também encontramos a estratégia de contar de 2 em 2. 2, 4 e 6. Certo? Então, quantos copos de água cabem na garrafa? Já tinham 2 copos, nós colocamos mais 6, nós obtemos agora o total de 8 copos, certo? Agora, essa quarta questão aí é uma questão pessoal, certo?
vocês vão pensar em produtos que nós podemos comprar no litro, né? Eu coloquei aqui algumas dicas. Coloquei o suco, o leite, refrigerante, mas você pode colocar mais. Você pode colocar o quê? Você pode comprar 1 litro de iogurte, você pode comprar 1 litro de óleo, você pode comprar 1 litro de azeite, entre outras coisas mais. Vamos ainda dar continuidade na página 83, vamos para questão número 5, tá certo? Na questão número 5 tem assim: Fábio foi ao mercado para comprar 2 embalagens de óleo. Ao todo, ele levou 1 litro de óleo. Circule as embalagens que ele pode ter comprado. Aqui nós temos vários embalagens, né? Nós temos embalagens aqui de 250 ml, né? Mililitro. Nós temos várias aqui. Mas nós compramos, ele comprou o quê? 2 de 500 miligramas, né? Então, ele tinha que comprar 2 embalagens. Então, as embalagens que ele podia comprar era de 500 miligramas, por quê? Mililitros, por quê? Porque 500 mais 500 ia tornar o litro, né? A quantidade que comporta 1 litro, certo? Já na 6ª questão, leiam aí direitinho. Para preparar um refresco, usa-se 1 litro de suco concentrado para 3 litros de água. Desenhe a quantidade necessária de garrafas de água para preparar o refresco, se usado todas as garrafas de suco concentrado. Então, vocês vão desenhar aí 3 garrafas de 1 litro, né? De 1 litro. 3 garrafas de 1 litro cada uma. Então, ou seja, vocês vão ter que desenhar 6 garrafas de 500 ml, né? Entre outras opções, certo? Então, você vai ter outras opções para fazer. Você pode fazer a quantidade de refresco, pode fazer até 4 litros, certo? Você pode fazer até 4 litros. Então, vão desenhando aí, vão fazendo aí de acordo com as respostas que vocês têm várias opções. Vocês podem desenhar 3 garrafas de 1 litro cada, porque já tem 1 litro, né? Certo? Então, aqui na página 84, vocês vão estar com a mão na massa aí, observar o que é mais pesado, o que é mais maneiro, porque aí nós vamos estar trabalhando o que? Nós falamos na abertura do capítulo, falamos sobre o que? Expressões usadas no nosso dia a dia relacionada a medidas, né? Então, na casa de Carlos há uma caixa com 70 pedras grandes, que são essas aqui. Uma caixa com 70 penas, a quantidade é a mesma, tá? 70 pedras grandes, 70 penas, né? E aqui 2 ursinhos de pelúcia. Então, nós temos aqui 3 perguntas, certo? Então, no item A está perguntando qual é a mais leve. O que é que você acha que é mais leve? São as pedras, as penas ou os ursos? As penas, né, gente? Pelo que nós entendemos do que são as penas, né? É o número 2, as penas. A caixa que está no segundo desenho. Qual deve ser a mais pesada? A pedra, as pedras, né? As com pedras. Então, vocês vão numerar aqui em ordem decrescente de acordo com o peso.
certo? De acordo com o peso, que é mais pesado até o que chegando no menos pesado. Então a ordem é o quê? É uma ordem nós temos aqui a número 1 é a mais pesada, a 2, número 2 e o número 3, certo? Então, mais pesada aqui são as pedras, os ossinhos são intermediários, né? E a pena é a menos pesada, é a mais leve, que chamamos de mais leves, né? As penas. Na página 43, agora nós iremos trabalhar com a ficha, certo? Na página 43, nós temos aí uma embalagem de presente. Nós temos aqui uma medida de 1 metro, né? Dividido em 2 partes a fita. Então, a primeira parte da fita, você pode dizer que tem o quê? Nós podemos dizer que essa primeira parte aqui, por ser maior, ela tem 85 centímetros, né? E esse daqui, aqui é o espaço da fita toda, né? Que embala a fita toda. E o laço foi usado foi o que sobrou de 85. Então, esse que sobrou de 85 seria o quê? 15 centímetros, né? Então, nós colocaríamos aqui a resposta a mãe de Carlos usa 1 metro de fita para enfeitar um pacote de presente. 15 centímetros, ela já tinha um tamanho, ó. 15 centímetros são para o laço. Ela usou 15 centímetros para o laço. Então, tá querendo saber o restante de fita usada, né? Para amarrar, envolver a caixa toda. Quantos centímetros ela usou? Nós sabemos que 1 metro tem quantos centímetros? Então, nós vamos tirar de 1 metro, que tem 100 centímetros, 15 que foi usado para quê? Pro laço. Então, o que sobrou, né, para amarrar a caixa foi 85 centímetros. Por quê? 15, que é o total aqui, 15, 85 mais 15 é igual a 100. E 100 corresponde a 1 metro, certo? Então, nós vamos agora para a segunda questão, tá dizendo assim: 3 pulguinhas estão fazendo uma corrida de salto. Veja a posição de cada uma delas em uma reta a seguir. Isso aqui é a Joana, a Joaquina e a Carlinha, certo? Nós temos um nome aí das pulguinhas. Vamos ver quais são as perguntas relacionadas a elas, tá certo? Então, vamos lá. Na página 44, está perguntando aqui: com base nas posições dadas na reta anterior, responda a seguir. Nós sabemos que a Joana, né? Nós temos as pulguinhas Joana, a Carlinha e a Joaquina. Então, quantos saltos Joaquina precisa dar para completar 1 metro? Onde a Joaquina está? A Joaquina está onde? A Joaquina está bem aqui, ó. Joaquina. A Joaquina, aliás. A Joaquina está bem aqui. Joaquina. Quantos passos ela precisa dar para completar 1 metro? 1 metro tem quantos centímetros? Quantos saltos? Ela precisa dar 3 saltos. Por que ela precisa dar 3 saltos? 3 saltos. Ó, tá bem aqui. A Joaquina precisa dar 3 saltos. Quantos saltos Carlinhos precisa dar para completar 1 metro? Carlinhos precisa dar 5 saltos, certo? Então, marque a posição de cada uma das pulguinhas depois de dar os 3 saltos. Aí vocês estão vendo aqui, ó, a Joaquina e a Joana
E por último a carrinha, né? A carrinha não chegou aos 100 centímetros, certo? Ficou em 86, né? Então, ligue as frases à unidade de medida de comprimento mais adequada a cada um. Aqui nós estamos falando em centímetro, estamos falando de metro, né? Então, altura de uma casa, metro, né, gente? Porque ela geralmente ela passa de 100 centímetros. Geralmente não, a casa passa de 100 centímetros. Passa de 1 metro. Então, a altura de uma casa, como ela passa de 100 centímetros, ela é medida no metro. Uma caixa com lápis de cor, centímetro, né? Até porque a gente já viu a medida de um lápis, que é em torno de 13 centímetros. Comprimento de um ônibus. O ônibus, ele tem um comprimento maior que 100 centímetros. Então, ele é o que? Medido em metro, né? Verificamos o tamanho dele através da medida metro. E o comprimento de uma caneta é muito parecido com o comprimento de um lápis, né? Então, nós vamos, é medido no centímetro. Vamos agora para a página 45, também da ficha, certo? Nós temos aí um cozinheiro todo caracterizado na FA de vocês, na ficha, né? Quando consultamos uma receita para cozinhar, geralmente as medidas são dadas em xícaras, copos ou colheres, que é justamente aquele texto instrucional, né? Que fala sobre as receitas culinárias, né? Texto instrucional, que eles nos ensinam alguma coisa, tá certo? Então, veja a tabela de equivalência abaixo. Então, uma xícara equivale ao quê? A 240 milímetros, né? Mililitro. Meia xícara é a metade, né? Então, se uma é 240, a metade em mililitro é igual a 120. Uma colher de sopa equivale a 15 mililitros. E uma colher de chá a 5 mililitros. Então, quantas colheres de chá corresponde a 15 mililitros? 3 colheres de chá, né? Por quê? Porque o 15 vezes 3 é igual a 15. Olha aí, tem que estudar a tabelinha de multiplicação para saber, né, a quantidade. Quantas colheres de sopa corresponde a 120 mililitros? Colher de sopa, sopa é 15, então 8 colheres, certo? É só multiplicar o 15 vezes 8, ok? Então, agora nós vamos aqui no item C, né? Tem o desenho de uma medida de capacidade aí. Nós temos uma garrafa, né? Um recipiente, uma garrafa. Então, você despejou 4 xícaras de água, 4 xícaras de água na garrafa abaixo. 4 xícaras. Uma xícara tem o quê? 240 mililitros, né? Então, marque o local em que a água vai parar. Onde vocês acham que a água vai parar? Então, a água vai estar cheia, né, gente? O garrafão vai estar quase cheio, né? Quase cheio, porque vai ter o quê? 240 vai estar quase cheio, certo? Quando vocês forem pintar, vocês vão pintar deixando o litro quase cheio. Página 46. Na página 46,
Determinadas receitas pede que para cada parte da água seja inserida 3 partes de azeite de oliva. Se usamos uma colher de sopa de água, quantos mililitros de azeite devemos inserir? Nós devemos inserir 45 mililitros. Vocês estão vendo aí que ele está sempre usando a palavra mililitros e quando ele tem um número, ele está colocando os símbolos, né? Tá. 1 mililitro tem, 1 litro tem 1000 mililitros. Se uma receita pede 1 litro de leite, que é 1000 mililitros, e há apenas 720 mililitros de azeite, quantos falta para fazer a receita? Você pode pegar o 1000 e tirar de 1720 para você ter a resposta de quanto? 280 mililitros. Você vai fazer uma subtraçãozinha aqui. 1000 menos 720 é igual a 280 mililitros. Lembrando que coloca número debaixo de número, certo? Então, o zero debaixo do zero. Debaixo desse segundo zero aqui, você coloca o 2. Debaixo do terceiro zero aqui, né? Vindo de trás para frente, você vai colocar o número 7. Ok? E embaixo do número 1, quando você for fazer a subtração, não vai ficar nenhum número, porque em cima tem 4 números e embaixo vai ter 3. Lembrando que coloca número abaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, né? Centena debaixo de centena e milhar debaixo de milhar, mas não é o caso, porque o 1 não tem nenhum número embaixo, só tem embaixo da centena. No livro, na página 80, nós vamos voltar para a página 80, tem aí para vocês uma atividade, né? Então, utilize sua régua. Geralmente a criança tem uma régua de 30 centímetros nas suas coisas, né? Para realizar atividades a seguir. Quando medimos o comprimento de um objeto com a régua, devemos começar de que número? Nós devemos começar sempre do zero, né, gente? Se você vai usar a sua régua, quando você vai medir algum objeto, você tem que começar do zero. Porque se você colocar da ponta da régua, você vai ter um resultado errado, certo? Que a régua vai contar os centímetros a partir da contagem do zero, certo? Então, dê a medida do comprimento dessa borracha, tá? Essa borracha aqui tem 4 centímetros, certo? Ela tem 4 centímetros. No item C, essa resposta aí é pessoal, tá certo? Complete a tabela com a medida aproximada em centímetro do comprimento de alguns dos seus objetos escolares. Do lápis, da caneta, da borracha, a largura do seu caderno, a largura do livro de matemática. O livro de matemática, ele vai ter sempre a mesma largura de todo mundo da sala, vai ser um só, né? Você vai ter que usar a sua régua aí para verificar esses comprimentos das coisas, tá certo? Então, ainda na segunda questão, nós vamos responder. Complete as frases a seguir, considerando o quê? 1 metro, nós já estudamos, vocês já sabem, né? Que 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros, né? Então, 20 centímetros para completar 1 metro, falta quanto? 80 centímetros. Por quê? Porque 20 mais 80 é igual a 100 centímetros. 80 centímetros para completar 1 metro, falta quanto? 20, né? Por quê?
80 mais 20 é igual a 100 centímetros. 30 centímetros para completar 1 metro, falta quanto? 70 centímetros, né? Porque 70 mais 30 é igual a 100 centímetros, certo? Então, 60 centímetros para completar 1 metro, falta quanto? 40 centímetros. Você respondeu 40 centímetros, você acertou. Por quê? 40 mais 60 é igual a 100 centímetros, que corresponde a 1 metro. 40 para completar 1 metro, falta 60 centímetros, certo? Então, vocês fizeram a soma aí do que vocês tinham para completar 1 metro. Nós concluímos aqui nossa terceira aula, de matemática, né? Nós estamos numa semana onde nós estamos homenageando o estudante, né? Que a escola está com um tema onde o subtema do segundo ano, né? Que é a nossa turma, é que o estudante estuda, né? Aprende sobre esporte, sobre alimentação saudável, porque o estudante ele aprende para a vida, ele aprende a respeitar os idosos, ele aprende a respeitar os animais, o meio ambiente, ele sabe viver em família, ele sabe viver com os amigos, e nós do segundo ano estamos com a parte que o estudante aprende, né, para a vida, está relacionado ao esporte, no respeito, ao saber ganhar, ao saber perder, ao respeitar os adversários, né, e não se considerar melhor do que ninguém, e também com a alimentação saudável, né, o estudante também sabe se alimentar bem, né, ter uma alimentação saudável. O estudante não é aquele que aprende só a ler, que aprende só a escrever, não, mas o estudante é aquele que sabe respeitar, né? Quer seja trânsito, quer seja idoso, quer seja os animais, quer seja o seu ambiente que você vive, ou na sua rua, ou na sua escola, na sua comunidade. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.